Olá, meu nome é Cássio. Seja bem-vindo a mais uma atividade educativa da Casa do Baile, o Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. A casa integra o Conjunto Moderno da Pampulha, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco na categoria Paisagem Cultural. Hoje vamos compartilhar com vocês a atividade Visita Vertical Escola de Design da UENG. Vamos conhecer por dentro este importante exemplar da arquitetura modernista da nossa cidade. O prédio foi construído entre 1960 e 1964. O projeto é do arquiteto Rafael Hardy Filho e o cálculo estrutural foi feito por Silvio Barbosa. O prédio foi inaugurado em 1965 e contou inclusive com a participação do então governador Magalhães Pinto. Este prédio, que é tombado nas esferas estadual e municipal, possui linhas geométricas puras e simples e segue praticamente todos os princípios da arquitetura modernista. Esse edifício, projeto do arquiteto Rafael Hardy Filho, foi fundado em 10 de agosto de 1965 para abrigar o Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG. Esse edifício abrigou o IPSENG por quase meia década, até a migração do IPSENG para a cidade administrativa, quando então foi se aventada a possibilidade da vinda da Escola de Design da Universidade de Minas Gerais para habitar esse prédio. Essa edificação clássica do modernismo mineiro, ela tem uma característica de promover ampla iluminação, integração espacial e uma relação muito forte do edifício com o entorno. E esse entorno da Praça da Liberdade, ele tem uma característica muito interessante, que ele é praticamente uma aula de história da arquitetura, né? A gente tem diversos estilos convivendo harmoniosamente. Essa história da família com a arquitetura começou na Bélgica, com meu bisavô, que também chamava Rafael. Então, meu bisavô era o Rafael Hardy e meu avô Rafael Hardy Filho. Então, ele veio para o Brasil na época da construção da cidade e ele veio trabalhando numa empresa belga de ferro fundido. Ele era o arquiteto dessa empresa. Então, tem na praça também toda essa história, que toda a parte de escadaria metálica, né, que a gente tem na praça de ferro fundido, nesses edifícios das secretarias, foram projetadas pelo meu bisavô. E aí a gente tem depois meu avô, né, que se formou em arquitetura e tem toda essa história. Então entra o meu pai, que se formou em arquitetura, Álvaro Hardy, que na verdade todo mundo conhecia como Veveco, que se casou com a minha mãe, que estava estudando arquitetura na época e se formou em arquitetura. Eu me formei em arquitetura, apesar de agora trabalhar na área de design gráfico, mas eu sou arquiteta também, minha irmã é arquiteta também. Falando um pouco da arquitetura do edifício, né, a gente tem alguns elementos bem reconhecíveis da arquitetura moderna. Por exemplo, os grandes planos de vidro, essas fachadas de piso, teto de vidro envidraçadas, né? Então, essa história da luz entrando, né, do vidro como um elemento predominante na arquitetura, é muito da arquitetura modernista. As linhas retas, né, se comparado com outros edifícios, inclusive da praça, né, de outras épocas, você vê que são linhas retas, são planos simples e são grandes planos, né? Esse prédio especificamente ele tem vários blocos que vão se conjugando para criar essa volumetria do prédio como um todo, né? E também o revestimento em pastilhas. A gente vê isso muito. No próprio edifício Niemeyer a gente tem, indo para Pampulha também a gente tem vários exemplares desse tipo de acabamento da arquitetura modernista. O principal resgate com esse projeto de reforma tenha sido essa transparência e essa permeabilidade visual, características do modernismo que haviam sido perdidas durante tantas décadas de utilização pelo IPSENG. Essa reforma então privilegia espaços abertos, privilegia o convívio maior entre as pessoas que frequentam o edifício e ela cria uma relação muito próxima com o entorno. A Praça da Liberdade parece que entra com seus IPs para dentro do edifício,
assim como os espaços de pesquisa, ensino e extensão da escola, visam se integrar à comunidade de Belo Horizonte a partir desse local privilegiado, um central, né, com um hub de transporte, e que a gente consiga então aproximar a universidade da comunidade. Eu sou adepta, fã de carteirinha da arquitetura modernista, então desde a escola eu sempre foi a minha preferência em termos de beleza, de funcionalidade. Então, mesmo passados vários anos, né, eu ainda acho que é a arquitetura que traz mais qualidade, mais ensolarada, agradável, te dá uma sensação de liberdade, de bem-estar. Então, eu acho que esse prédio, ele abriga tudo isso. Acho que ele vai ser um lugar que vai inspirar muitos estudantes de design, porque você vai estar num espaço cuja arquitetura tem valor, cuja arquitetura foi bem pensada, foi bem construída. E sem falar na vista, né? Eu fiquei um tempo, quando eu cheguei aqui, vendo a paisagem, né? Que é um momento histórico da cidade, né? Que está concentrado aqui na Praça da Liberdade, né? Desde a construção da cidade, as secretarias, que depois viraram o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Eu tenho uma relação pessoal interessante com esse edifício, porque o meu pai trabalhou nesse prédio durante quase a vida toda. E ele era superintendente de administração do IPSENG. E eu cheguei a ter contato com esse edifício enquanto ainda criança e adolescente. Vinha trazer documentos para ele, eu vinha entregar alguma coisa. E eu tenho uma memória desse edifício de uma maneira completamente diferente pelo uso do IPSENG. A gente tinha uma setorização dos espaços internos muito intrincada, cheia de divisórias, repartições, e eu me lembro de ficar perdido nos espaços labirínticos para encontrar a sala do meu pai. Eis que vários anos depois eu venho ter a graça de trabalhar também nesse prédio. E curioso também ver os 4 exemplares de arquitetura modernista que estão aqui na praça, né? Como se fossem os 4 cantos da praça, que é o edifício Niemeyer, o edifício do Xodó, que é o edifício MAP do Silvio de Vasconcelos, a biblioteca pública, e o prédio do IPSENG. Então a gente está aqui em 4 cantos, essa arquitetura modernista presente, convivendo com a arquitetura de outros tempos, né? Um prédio que eu sempre gostei muito, sempre admirei muito essa obra do meu avô e acompanhei a reforma assim, ansiosamente. E agora estou muito feliz de ver o tanto que ele ficou renovado, alegre, vivo de novo. E é muito legal ser ocupado pela escola de design, a UENG. Então acho que não poderia ser uma melhor ocupação. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vocês também podem conferir as nossas outras atividades educativas no site do Pampulha Território Museus. Fica ainda um convite para que você venha nos visitar, seguindo todos os protocolos de funcionamento. A gente se vê num próximo vídeo. Até breve!